Hello! Aqui estamos de outras histórias. Essa questão interessantíssima da natureza das religiões na humanidade. Desce a vinheta aí, brother. Pouco tempo atrás eu estava ouvindo duas pessoas conversando aqui na fila da padaria. Assim, todos os caminhos levam a Zeus, né? Todas as religiões levam. Interessante como é que as pessoas, né, não se tocam, né? Como assim? Todas. Essa coisa genérica, essa coisa generalizada, isso é complicado, porque tem religiões que são, por exemplo, politeístas. As que são monoteístas, se você não for para o céu, tu vai para o inferno. Então, o que tem de comum tantas vertentes religiosas ao longo da história da humanidade? Bom, provavelmente, uma das coisas mais atraentes da gente pensar é que a ruptura com o chimpanzé, ela teve que passar por essa coisa do sacerdote ou do feiticeiro, you know? Porque o homem, ele vem fazendo uma viagem muito dramática pelo planeta há muito tempo. Vamos ficar só nos últimos 100 mil anos, 500 mil anos, 500 mil anos, 100 mil anos, 10 mil anos. O homem, ele, ao longo do tempo, ele foi sendo obrigado pela natureza e pelas circunstâncias a viver de pesca, de caça, de coleta, normalmente andando pelo planeta, né? Trocando sempre, né, de lugar. E óbvio que até o momento em que você fixa e domina a terra, começando a plantar, né, que é ali no Neolítico, você que era nômade, né, caçador, coletor, os nômades, né, eles viajam atrás do peixe, da carne, né, ficam trocando de lugar. Mas a hora que você doma a terra com as sementes, você tem que fixar, né? É nesse período que coisas mudam. No Neolítico, por exemplo, Diana caçadora perde um pouco da sua importância, né? O matriarcado perde um pouco da importância. O patriarcado vai surgir gradativamente nesse contexto, na medida em que você tem que tomar conta das sementes que você plantou quando elas florescerem. E aí você tem que ter gente, não só para plantar, mas para proteger a plantação de grupos que não plantam nada, mas querem comer. Então, enquanto isso está acontecendo, você vê, inclusive, a sociedade começar a se militarizar. Você tem que armar as pessoas para tomarem conta da sua colheita ou dos seus bichinhos, onde você tira o leite e a carne. Então, tudo isso, o homem vai migrando de uma escuridão profunda, onde ele primeiramente sabe que fica claro e depois fica escuro, tem tempestades horríveis, tem momentos lindos e pacíficos. Ele vai caminhando em busca de algo, e à medida que ele vai olhando para o céu, ele vê que para fazer assim ou para fazer assado, ele depende de circunstâncias da natureza. Não é isso? Você não vai procurar grama no inverno, né? 2 metros de neve, como é que você vai procurar grama? Você não pode plantar no inverno. Você tem que plantar no lugar, no momento do tempo em que seja possível dar conta. Aí você descobre que é na primavera. Uau! E você calcula a partir das primeiras experiências o tempo da colheita. E tudo isso vai acontecendo enquanto a humanidade como um todo vai se apropriando, criando linguagens, dominando o seu PC e criando linguagens. Você imagina 20 homens cercando um mamute de 30 toneladas, pô. 20 toneladas. Eles tinham que chegar sem fazer barulho, então começou a se criar comunicação de gestos. Uau, quando o mamute percebia, já estava cheio de lança, ia morrer. Então, surgiu a partir de determinados movimentos inerentes à própria busca do homem, a preocupação com algo que lhe escapava. E isso ficava muito evidente no momento mais difícil de todas as criaturas vivas, entes vivos, criaturas, mil desculpas,
entes vivos, né? Que é a hora da morte. Imagina se hoje as pessoas debatem muito ainda sobre a morte, né? Imagina os nossos amigos lá com a clava nas costas, perdendo algum ente querido, um filho. Isso vai levar o homem à busca de algo que ele pressente intuitivamente, mas é incapaz de compreender, que é a relação insondável entre ele e o meio ambiente. E a partir desse tipo de busca, as religiões vão começar a emergir e vão se tornar parte importante até dos estados que vão emergir nesse momento em que o homem está fazendo toda essa transição. Isso toma tempo, gente. Isso toma tempo. Você bota aí 1 milhão de anos nisso, 500 mil anos, 100 mil anos. A gente está falando agora do Homo sapiens sapiens. Se você ficar só nesse, 10 mil anos. E é nesse período que os homens começam, por exemplo, a enterrar os seus mortos em posição fetal, cobri-los com terra, colocar pedras marcando o local onde deixaram aquele morto. Provavelmente as religiões estão começando a brotar. Esse período do homem adâmico, né? Porque você encontra tumbas com as pessoas definidamente colocadas naquele local na posição de feto, ou seja, posição que fica no ventre da mãe. Isso você encontra no Cáucaso, né? nas escavações de Istambul, na Turquia, enfim, em vários locais você vai encontrando isso. E é interessante as periodizações em locais diferentes mostrarem aquela coisa maravilhosa, né? Esses mistérios da antropologia, onde você vê a humanidade pipocando aqui e ali coisas parecidas. Sério. Sensacional. E é do aspecto da busca religiosa do homem. Você vê pirâmides no Egito, você vê pirâmides no México, no Camboja, e você olha assombrado e percebe que essas culturas não tinham uma relação clara entre si nesse momento da história do homem. Interessantíssimo. Aí você fala assim, uau, coisa legal para estudar. Pois é, antropologia. Coisa legal para estudar as origens da espécie. Porque na medida em que você começa a perceber que o homem ele vem movimentando-se, evoluindo no sentido de procurar algo, ele encontrou na religião buscas por respostas que as religiões tentam dar. Acho que esse é o grande mérito de todas elas. Por isso é que em regimes totalitários, eles acabam imediatamente com a religião. Qualquer regime totalitário, vocês podem pegar os seus livros de história e olhar. A religião é o Estado. Nesse momento, na China, você tem 1 milhão de uigures e mais de 600 mil Falun Gong. Falun Gong é uma religião que mistura budismo com crenças ocidentais, que estão encarcerados. Tenha você a religião que você tiver, seja honesto e sincero de propósitos com ela. Porque provavelmente, se a sua religião não for uma religião que cultua a parte obscura do homem, a sua religião vai estar fazendo um bem qualquer para a humanidade. Porque, claro, vai se falar aqui, por exemplo, mas e as guerras religiosas? Religiões eram pretextos, a guerra era dos homens, e normalmente por motivos econômicos. Né? As pessoas pensam que as cruzadas eram a busca do cálice sagrado. Poderia até ser, na imaginação de quem idealizou. Mas quem botou o dinheiro para bancar e abrir os caminhos, queria rotas comerciais também. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.